Olá, você acredita que Deus pode te surpreender com uma bênção grandiosa em sua vida? Se você crê nisso, fique conosco até o final desse vídeo e você irá comprovar através da preciosa palavra de Deus que Deus pode sim te surpreender. Folheando a minha Bíblia hoje pela manhã, vi alguns versículos no capítulo 5 do livro de Lucas. E esses versículos me chamaram a atenção e são esses que eu quero compartilhar com você, tendo a certeza que Deus irá edificar a sua vida. Se você puder, acompanhe comigo o capítulo 5, a partir do verso 5 do livro de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Veja só que palavra linda e maravilhosa para a sua vida. Querido, querida, você está no canal Palavra Verdadeira. Este canal foi criado com o intuito de edificar a sua vida. Refletindo um pouco nos versículos que lemos, começando aqui no capítulo 5 de fato, no verso 1, lendo toda a história, podemos observar que Pedro, ele era um pescador. E que Pedro saiu para pescar com seus companheiros. E a Bíblia diz que eles passaram a noite toda no mar, pescando ou tentando pescar. Enquanto isso, Jesus estava em uma vila, pregando a palavra de Deus, fazendo sinais e maravilhas. Inclusive, nesta ocasião, curou de uma febre a sogra de Pedro, que não estava lá, mas, como falei, estava no mar, pescando. Depois Jesus saiu daquela vila e a multidão, vendo as maravilhas de Jesus, aquilo que Jesus fazia, não queria o deixar, então o acompanhou. A Bíblia também diz que Jesus se afastou daquela vila e foi caminhando, a multidão o seguiu, o apertava, porque era de fato maravilhoso estar ao lado do Mestre. As palavras que Jesus falava eram palavras fortes, que edificavam. Os sinais que ele operava faziam com que aqueles que ali estavam ficassem maravilhados. Chegando Jesus à beira do mar, viu Pedro lavando a rede. Mas a Bíblia diz também que nesta noite Pedro nada apanhou. Então reflita comigo, meu irmão, minha irmã, reflita comigo. Como estava sendo terrível aquela ocasião para Pedro. Um pai de família que saiu para buscar o sustento, passou a noite no mar, não deve ser fácil, pois ali existia o frio, o açoite das ondas, a força do trabalho, de lançar a rede, de puxar, e talvez o principal, a decepção de nada apanhar. Veja só que coisa terrível, não é isso? Um pai de família que sai para o trabalho, para a labuta, e dentro dessas características, dessas condições,
creio eu que Pedro estava aflito, triste. Enquanto Pedro jogava a rede e não apanhava nada, a sua decepção crescia. Mas no outro dia, quando Jesus chegou e viu Pedro lavar a rede, significa dizer que ele estava lavando, preparando para um outro dia. Preparando para um outro dia. Muitas pessoas falam que ele tinha desistido. Não, nada de desistência. Esse é um processo natural. Quando se sai de uma pescaria, limpa-se a rede para que no outro dia, ou no dia que ele voltar ao mar, esta rede esteja limpa. Certo? Vamos lá, prosseguindo aqui. A Bíblia diz que Jesus pediu o barco de Pedro emprestado, como uma espécie de palco, uma espécie de palanque, porque ele estava no meio da multidão. Quando Pedro emprestou o barco a Jesus, a Bíblia diz que ele distanciou um pouquinho só da areia, da praia. Então, dali do barco, Jesus pregava para aquela multidão que já estava com ele desde a noite anterior. Veja só o poder da palavra de Deus. Saía da boca de Jesus de uma forma tão grandiosa que prendia as pessoas. Ninguém queria se afastar dele. E Jesus começou a pregar. A Bíblia diz que, depois que Jesus acabou aquela pregação, olhou para Pedro e disse: vamos para o mar de novo, vamos ao mar, vamos jogar a rede. Querido, reflita agora. Esse talvez seja o ponto-chave do que eu quero aplicar para você através dessa palavra. Pedro tinha todas as condições de dizer não para Jesus. Ele podia muito bem dizer: Senhor, eu posso ir amanhã ou depois, hoje não. Eu estou muito cansado, estou decepcionado, eu tenho experiências náuticas, eu sou pescador, mas essa noite foi terrível para mim. Não consegui pegar absolutamente nada. Estou cansado, quero apenas voltar para casa, tomar um banho, tomar um café, um chá, não sei, descansar, deitar na minha cama, na minha rede. É só isso que eu quero. Porque ele tinha argumentos para isso. Na sua vida, muitas vezes é assim. Você tem tentado, você tem lutado, nada tem dado certo. Mas faça essa pergunta para você. Será que das vezes que você tentou, Jesus estava ao seu lado? Será que das vezes que você planejou, Jesus estava no barco com você? É importante essa reflexão. Então, como disse, Pedro tinha tudo, até pela decepção da noite anterior. Tinha tudo para dizer: não, Senhor, não vou, vamos outro dia. Mas Pedro fez a decisão correta. E ele aceitou. Sim, Senhor, vamos. A Bíblia diz que chegando a um determinado local no meio do mar, Jesus disse: lança a rede aqui. Outro ponto que temos que parar e refletir. Às vezes você acha que é você quem determina o local onde você deve lançar as redes. E não é assim. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível à voz de Deus, para que quando Deus diga: é aqui, você entenda que de fato é naquele local. Quando você está na presença do Senhor, em retidão com o Senhor, com os ouvidos atentos, nunca você vai se enganar. Quando Jesus disser: lança a tua rede aqui, é ali onde está a tua bênção, é ali onde os teus projetos vão frutificar. Pedro aceitou, foi, e quando Jesus mandou, ele disse: Senhor, eu passei a noite toda pescando, nada apanhei. Mas
pelo poder da tua palavra, porque o Senhor está me pedindo, eu vou lançar. E ele lançou. E como foi lido, a quantidade de peixes apanhada era muito grande. Eu pergunto, vocês acham que Pedro acreditava que aquela quantidade de peixes seria tanta? Eu tenho certeza que não. Eu tenho absoluta certeza que não. Eu quero crer que o peixe viria em uma quantidade boa para Pedro, mas Jesus, ele sempre nos surpreende. Quando nós pedimos algo a Jesus e ele nos atende, ele nunca nos atende só com aquilo que pedimos, sempre um algo mais. Essa é a grande diferença de servir a um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Outra coisa, quando estamos na plena obediência com Deus, olha só o que Deus faz. Deus derrama a bênção sobre você e aqueles que estão ao teu redor também recebem a bênção. Que maravilha! Que coisa linda que a Bíblia nos revela. Você quer ver só? A Bíblia diz que a quantidade de peixes era tanta, preste atenção agora, preste muita atenção agora, era tanta que o barco dos amigos que estava ao lado, que não tinha nada a ver, olha só a bênção escorrendo para aqueles que estão ao seu lado. Ele teve que chamar, ei, vem cá. A quantidade de peixes era tanta que encheu tanto o barco de Pedro como o barco dos amigos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai te abençoar. E aqueles que estão ao teu redor, aqueles que te amam, aqueles que confiam em Deus, que querem o seu sucesso, todos eles, por intermédio da sua lágrima, do seu clamor, da sua oração, serão alcançados por Deus e ficarão boquiabertos com a bênção que Deus irá mandar, porque vai ser muito grande. Assim como Jesus permitiu que a quantidade de peixes fosse enorme, e detalhe, não dava só em um barco, teve que dividir para 2 e quase afundava. Assim Deus vai fazer na tua vida, é só você crer. Obrigado por ter ficado conosco até este momento. Eu vou encerrar com uma oração, mas quero pedir a você, se você acha que essa palavra foi importante para a sua vida e pode edificar outras vidas, se inscreva no nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo deste canal que se chama Palavra Verdadeira. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário de algum versículo ou passagem bíblica que você queira que a gente fale aqui e nós iremos atender. Quero encerrar com uma oração, certo? Para que Deus possa, nesse momento tão difícil, derramar uma bênção muito especial sobre a sua vida. Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Eu quero pedir por essa irmã, por esse irmão, que na verdade eu não sei a sua situação, mas creio que pelo teu poder o Senhor irá abençoá-los de uma forma extraordinária. Deus, chega com saúde nas famílias, chega com providência, chega exterminando, Senhor, toda arma maligna que venha afrontar os lares brasileiros, os lares do mundo todo, que enfrentam essa doença terrível. O Senhor, sim, é o único que tem todo o poder e pode nos livrar desta maldição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.